Oi, oi, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Tô aqui para mais um episódio, podemos chamar assim, da série de lives, a live que eu nunca fiz, que é um projeto muito especial, muito do fundo, do fundo, do fundo do meu coração, com mulheres incríveis, com mulheres potentes, mulheres que me inspiram. E hoje a nossa convidada especial é a Deusemar Ferreira, que logo logo chega por aqui e que vai se apresentar, porque aqui é sobre isso, né? Sobre a gente contar a nossa história. Então, quero convidar vocês a conhecerem, né, mais da história da deusa. Falando um pouquinho sobre o projeto, né, a live que eu nunca fiz, é um projeto que nasceu de um desejo de ouvir mulheres como eu falando sobre as nossas histórias, sobre a ótica do amor, sobre a ótica da positivação, né? Porque geralmente quando nos convidam para contar nossa história, é sempre sobre a ótica da escassez, sobre a ótica da dor. E somos muito, muito, muito mais do que isso, né? Somos inúmeras potências que estamos aqui, ó, para poder falar, para poder compartilhar, né? Tudo de maravilhoso que a gente faz no mundo. Então, um bom dia, bem-vinda, Tati, minha amiga. Tô aqui aguardando Deusa pra gente poder entrar. Eu não tô conseguindo ver aqui. Vai. Cadê Dona Deusa? Já foi. É? Não tá aparecendo aqui pra mim. Ah, apareceu. Deixa eu convidar você, Deusa. Deixa eu ver aqui. Cadê? Como fica desse jeito? Ah, agora, apareci. Deixa eu ver. Bom dia! Bom dia! Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, minha amiga? Tudo certo com sol. Eu vi que está chovendo aí. Ai, nem me fala. Eu ia falar que eu vi que você postou hoje que hoje ia caminhar porque passou a chuva. Fez sol, fez sol. São Pedro deu uma ajudazinha para a vida fitness. Ai, eu não tô sabendo lidar com chuva, com vento, com frio aqui em Salvador, não. Não, não tá legal, não, amiga. Não tá legal, não. Mas, enfim, né? Vamos lá, vamos aceitar. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por mais uma vez, né? Eu já agradeci muitas vezes, mas mais uma vez, obrigada por aceitar esse convite, assim. Esse projeto é um projeto muito especial, assim, para mim. E quando a gente se conectou, né, nessa jornada aí de trabalhos e de vida, eu entendi que mais mulheres precisavam conhecer Deusemar Ferreira. E aí estou aqui para entrevistar você, olha só, chique. E aí eu vou começar falando um pouquinho lá das suas raízes, lá de quando você iniciou. Deixa eu pegar meu roteirinho aqui, gente, porque é muita coisa na cabeça. E eu quero saber, Deusa, se você pudesse contar sua história sem precisar falar da dificuldade, porque geralmente é o que perguntam pra gente, por onde você começaria? Eu acho que pelas escolhas, né? Pelas escolhas que eu costumo dizer que aonde quer que a gente esteja hoje, é resultado das escolhas e das decisões que nós tomamos ao longo da vida. Então, eu acho que eu começo pelas escolhas que eu fiz e eu considero que foram boas escolhas, tá? Eu acho que eu posso colocar
as minhas escolhas. Foram boas escolhas, graças a Deus. Na verdade, tem sido, né? E não é que as escolhas elas tenham sido feitas também com uma certa assertividade, porque eu escolhi porque eu sabia, mas eu acho que a, a, as escolhas que eu fiz, elas me direcionaram, assim, para alguns caminhos, né? Caminhos muito bons, graças a Deus. Então, eu acho que é isso. Mas eu começo pelas escolhas que eu fiz, né? Não falando das dores da escassez, né? Mas pelas escolhas, com certeza, que me trouxeram, pelas oportunidades que surgiram. E não é que tenha sido fácil, né? Sim, sim. Teve medo, né? Que tem uma coisa que eu acho que, escolhi, decidi, fui lá e fiz, encarei. Não. Não. Teve sabotamento, mas eu consegui, passei, estou aqui. É muito simbólico você falar sobre escolhas, né? Porque geralmente mulheres como nós não são dadas escolhas, né? Assim, né? É aquela escolha, você só pode escolher este caminho, né? E aí, de repente, a gente está podendo olhar para o leque de caminhos que a gente tem e falar, eu quero esse aqui, quero testar esse aqui, vamos embora, sabe? Então é muito, muito legal, assim, te ouvir, já começar por essa ótica. E aí, queria saber também se teve algum momento que você percebeu que você estava criando um caminho só seu, que é diferente do esperado. Eu acho que a partir dessas escolhas talvez tenha chegado isso aí, né? Cara, isso é muito interessante e engraçado que quando a gente conversou sobre a live, né, e eu fiquei revisitando memórias, assim, algumas coisas. É justamente isso, né, o ponto, assim, quando é que eu vi que realmente eu podia. Foi assim, não é que tenha sido pelo fato de ter acontecido, mas eu entendi que eu tinha essa capacidade, que eu podia. Foi quando eu fui morar sozinha, aos 20 anos de idade. E nesse momento eu digo que eu acabei quebrando expectativas, que é justamente pelo ambiente que a gente vive, pela cultura que a gente vive, pela história que pesa muito na gente, e meio que a gente tem que seguir aquele mesmo caminho que foi trilhado pelas pessoas, pelas mulheres que vieram antes da gente. Então, a partir do momento que eu quebro essas expectativas que tinham sobre mim, eu acho que a partir daí eu comecei a entender realmente que eu consigo, eu posso, então, eu posso trilhar um caminho diferente do que me foi imposto, mas não, mas pela cultura, pelo ambiente, né, pelas normas sociais. Então, eu acho que a expectativa que tinha, talvez, sobre mim era uma, porque era essa que vinha sendo seguida, então, a partir daquele momento, eu quebrei. Não porque eu fui morar sozinha, mas porque eu escolhi trilhar um outro caminho, diferente daqueles que muitas tinham já passado. Então, a lógica seria eu realmente ter seguido o mesmo caminho das outras. E não foi isso que aconteceu, e não é isso que acontece até hoje. Até Por incrível hoje. que pareça, até hoje. Eu já estou com 37 anos e até hoje é incrível como eu ainda consigo quebrar expectativas da sociedade, do ambiente, do meio, sabe? E eu sou muito feliz por isso. Que bom. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz também. E aí, ainda nesse movimento das raízes, eu queria saber qual que é a memória da sua infância ou da sua juventude que mais te representa hoje. E é muito engraçado porque, geralmente, quando a gente fala, né, quando a gente vai conversar com empresários e empreendedores, a gente consegue buscar lá essa história de, quando eu era criança, eu comecei a vender um picolé lá na escola e tudo mais. Mas pensando na sua missão, né, que é gerar liberdade financeira, mulheres que estão aqui, conheçam Deus é mais. De onde vem tudo isso e qual que é essa memória que acessa e que você olha hoje e fala, agora eu entendi. Cara,
é um ponto também bem interessante, assim, porque o que eu consigo buscar, pensar num contexto como esse, e buscando muito pela narrativa que eu trago no meu trabalho e hoje na minha vida, com relação à autonomia, né? Ter autonomia, ter Uhum. liberdade. E é uma coisa que eu acho que partiu muito. Eu nunca tive essa veia empreendedora, não tenho essa história também de uma necessidade para começar a empreender, não tenho. Por isso que eu digo assim, eu quebro muito expectativas. Paradigmas, assim, Mas eu sim. acho que vem muito da minha autonomia desde cedo, evidentemente pelas situações que a vida me colocou, né, ainda muito pequena, Sim. mas o fato de eu ter essa autonomia, por exemplo, para estudar. Eu, desde cedo, eu sempre tive eu tinha o entendimento que, para mim, só tinha um caminho, que era estudar. Uhum. Uhum. Então, Perfeito. eu sei que hoje o assunto não é esse, mas só para contextualizar. Pode, Minha mãe, pode quando minha mãe prosseguir, faleceu, quando minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Então, eu sim. cresci, fui criada, vivi todo esse tempo sem mãe. Então, não tinha aquelas coisas que hoje meus filhos têm de, olha, mãe, você tem prova, você já estudou, aquela. Não, eu Uhum. não tinha Um ninguém falando, olha, acompanhamento, você né? precisa estudar, Sim. você tem prova, você já estudou, você já fez sua tarefa de casa. Então, eu comecei a ser alfabetizada aos 9 anos de idade. E eu já tinha essa autonomia, justamente, eu tinha essa responsabilidade de estudar, de estudar e de estudar, né? Sim. Então, eu acho que por isso, do fato de ter essa responsabilidade, essa autonomia desde cedo, é isso que eu carrego até hoje, de não Sim, esperar sim. ninguém, de não esperar que alguém me lembre o que eu tenho que fazer, de não esperar que alguém diga o que eu preciso fazer, Perfeito. né? Eu acho que tem muito disso. Lindo, lindo isso. E aí, é muito bom te ouvir falando, porque de fato, né, eu te vejo como essa mulher extremamente autônoma, assim, que vai, pega e faz. E olha que tem pouco tempo que a gente se conectou, mas assim, parece que tem bastante, muitos anos, assim, né? E é muito visível para mim ver essa força, essa resiliência, essa vontade, essa autonomia acontecendo. Assim. Então, é muito engraçado te ouvir, porque muitas vezes a gente acha que a gente não está passando certas coisas para as pessoas, né? A gente fica, ai, será que as pessoas conseguem enxergar isso? E eu consigo enxergar nitidamente cada palavrinha que você trouxe, sem nem saber dessa história por trás. Então, assim, muito bom. E aí, eu queria saber qual que foi o momento, assim, né? Pensando nessa trajetória dos estudos, depois saiu de casa, né? Foi trilhar o seu caminho. E aí eu quero saber qual que foi o momento que você pensou, caramba, deu certo. Olha, eu sou muito da que incentiva a celebração dos pequenos momentos, né? Mas isso é algo que é uma consciência que está expandindo tem pouco tempo. Então, eu acho que, pensando na jornada empreendedora, eu posso dizer que esse ano foi, eu acho que foi esse ano, assim, que veio, por incrível que pareça. Foi esse ano, assim, por todos os sentidos. Eu acho que pelo amadurecimento, Perfeito. por reconhecer, na verdade, que realmente era esse o caminho, realmente que eu estava caminhando no caminho certo, que as coisas realmente estavam dando certo, não porque, sei lá, o universo, tudo bem, existe, Sim, mas porque realmente eu estava fazendo o que eu queria fazer, eu estava seguindo um caminho que está alinhado com os meus valores, com os meus objetivos, que eu consigo realmente fazer o que faz sentido para mim. Então, perceber isso, entender isso, sabe? Esse ano foi, eu acho que para mim foi justamente esse momento do, cara, tá dando certo? É esse caminho mesmo? Porque até ano passado as coisas, ok, estavam legais, mas sabe, que ainda fica
mas será que é isso mesmo? Será que isso vai dar certo, né? Será que eu estou assim viajando demais? E hoje veio realmente, esse ano veio assim um carimbo. Pronto, deu certo. É esse o Aconteceu. caminho. Não é que seja o mar de flores, né? Opa, beleza, na linha de chegada. Não, ainda não. Eu estou ainda trilhando o caminho, mas é um caminho que eu já consigo identificar que é para se manter. É esse o caminho de fato. E entender, realmente reconhecer que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu sou encantada, deslumbrada pelo que eu faço. Dá para perceber, dá para perceber. E aí eu queria saber, assim, se tem alguma escolha que você fez, né? Você falou sobre escolhas. Teve alguma, gente, bom dia para quem está chegando agora. Vocês vão escutar a Pelosinha aqui também, que ela tá ali, assim, eu quero participar! Mas se ela subir aqui, meu Deus. E aí a gente falou sobre escolhas e eu quero saber se teve alguma escolha que você fez que você lembra que você fala assim, nossa, isso aqui me levou para um lugar melhor do que eu imaginava. Porque às vezes a gente fica com medo, né, de escolher certas coisas, pelos receios que a gente tem, enfim. Muitas vezes a gente tem aquele medo, né, de, ai, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou por esse caminho mesmo? E aí a gente faz essa escolha e fala, puxa vida, meu Deus, realmente era isso. E aí teve alguma que você falou, realmente era isso? Pois existe, tem, mas pior que não foi nem assim, não sei bem se posso chamar de escolha, mas aceitar de repente um desafio. Foi mais ou menos isso, que foi justamente quando eu recebi o convite para começar a dar aulas, né? Sim, Então veio o convite, aceitei o convite com medo, sem saber como que seria, né? E evidentemente, tentei me sabotar de todas as formas. Não sei se eu já te contei essa história, mas eu aceitei e no dia, assim, eu tentei, pensava mil coisas. Vou dizer que faltou luz, acabou a internet, que eu passei mal, que eu estou na emergência, que o filho está doente. E uma ansiedade, assim, uma dor no estômago, um negócio assim, sabe? Mas fui. Então, assim, não sei se foi uma escolha, mas eu acho que eu aceitei um desafio. Eu quis encarar isso, sabe? Então, por isso que às vezes eu falo muito que o medo, ele sempre vai existir, ele vai sempre nos acompanhar. Porque às vezes a gente acha que só vai estar pronta se a gente for e não sentir medo, se sentir segura. A gente nunca vai se sentir segura. A gente sempre vai estar com medo, porque é algo muito novo, é desconhecido. E a gente realmente nunca vai saber como que é do outro lado se a gente não tentar, né? Evidentemente. Então eu aceitei. Então, para mim, foi realmente um bom desafio, uma boa escolha ter aceitado o desafio. Já estou aqui há tanto tempo sim. e me descobri como dando aula. É legal que eu não me vejo nessa posição, evidentemente. Mas os alunos chamam de professora muitas das vezes, né? E é bem legal isso. Muito legal. Eu descobri um novo universo. E é legal porque, não sei se com você, mas a gente descobre uma nova habilidade, inclusive, que a gente não sabia que Sim, tinha sim. realmente, né? E o resultado que esse trabalho que a gente faz retorna pra gente. Agora mesmo, eu vou ter uma mentoria quando eu terminar aqui. A menina mandou mensagem, ela simplesmente disse que ela não dormiu, ela ficou ansiosa pela mentoria porque ela nunca passou por isso. É como se fosse uma prova para ela. Meu E ela Deus. mensagens legais agradecendo. Tanta coisa que a gente acha que para a gente é algo simples. E para aquelas pessoas que estão vindo, a gente transformou. E eu fico até emocionada. E é muito lindo, sabe? A gente poder ver que através do trabalho que a gente faz, do que a gente estudou, que a gente se capacitou para estar ali, para estar pronta, apta, porque a gente não vai fazer uma coisa que a gente não está preparada, não está capacitada realmente para fazer aquilo. E o mais importante é que esse nosso trabalho, ele não é só sobre, pelo menos o meu, né? Falando do meu, sobre números. A gente fala de vidas, a gente fala de sonhos, a gente acolhe aquelas pessoas que estão ali muitas das vezes vulneráveis, né?
aquelas pessoas que estão realmente em dificuldades e que cheias de obstáculos na vida. E quando a gente vê que através do que a gente faz, a gente consegue, né, levar um pouco de tranquilidade, de segurança, de fazer com que aquelas pessoas, como elas falam, desembacem ali o para-brisa, né, o vidro, e elas conseguem olhar algo para frente, né, para além do que elas chegaram, assim. Então é maravilhoso. Então É foi um lindo. caminho que eu nunca imaginei trilhar, dar aula, imagina, né? E Sim, tô dando sim. aula, tô feliz, tô realizada. Não, e é muito engraçado, assim, você trazer isso, porque quando chega o convite por aqui também, eu já tinha trabalhado como amiga da escola muitos anos atrás, então, minha adolescência. E aí, quando eu comecei a dar aula também, eu lembro que meu irmão me mandou uma mensagem assim, quem diria, né, que os 3 anos lá como amiga da escola iriam ser utilizados hoje, assim. E quando a gente entende que a gente está aqui a serviço das pessoas, né, como profissionais de qualquer área, estamos a serviço das pessoas, a gente está aqui para melhorar a humanidade. Quando você começa a compartilhar o que você aprendeu, né? Que a gente vai aí, trilha caminhos, muitas vezes vai para academia, né? Para faculdade, faz cursos técnicos, e tudo. A gente vai acumulando conhecimento e a gente precisa compartilhar. A gente fica, meu Deus, o mundo precisa saber disso, assim. E aí, quando chega as alunas, né? Os alunos também com essa sede, né, de aprender, como essa aluna, né, essa ansiedade, assim, eu quero saber, eu quero, porque isso vai movimentar. Ontem eu tive uma que falou, Angel, na última, eu estava fazendo um curso, eu não consegui entregar o pitch. E eu não consegui participar da mentoria porque eu estava com vergonha, eu estava tímida. E aí, dessa vez, eu falei: não, eu vou entrar, eu vou entrar. E os seus áudios ali no grupo, as mensagens motivando, me fez querer entrar. Então, a gente sabe que o que a gente fala ali toca, né, essas mulheres, enfim, sua maioria, porque elas se sentem acolhidas. E o nosso trabalho tem muito acolhimento, né? Assim, e você, Deusa, trabalha com finanças, né? Que muitas vezes é a dor, assim, de muitas mulheres, né? Que estão ali aprendendo a lidar, e você tem um jeito muito especial de fazer isso, né? Porque a gente sabe que muito das questões de finanças vem aí de questões emocionais. A gente já bateu um papo no off sobre isso. Hoje a live não é sobre, mas a gente vai fazer uma sobre isso também, que eu acho bastante interessante. Mas você consegue olhar de fato, sabe? Enxergar essa pessoa. Eu vejo você, assim, porque a gente tem muitos profissionais que vem aqui, aplica um método e passou, né? Não, você consegue realmente olhar e acolher essas pessoas que chegam até você. E isso é muito bonito de ver. E aí, partindo disso, me conta uma coisa. O que você criou ou cria no mundo que você fala, isso aqui é só meu, assim, isso aqui é especial, é o meu jeitinho de fazer. Eu acho que o cuidado, sabe? Eu sei que às vezes a gente atrela muito isso, assim, porque a mulher do cuidado e tal, mas eu acho que o cuidado, na verdade, é muito ligado, assim, ao tato, né? Aquela questão, a sensibilidade de poder tratar de alguns assuntos, de alguns temas, de poder realmente hoje, eu acho que eu tenho muito mais maturidade, evidentemente pela formação que eu tenho, né, de ter me capacitado, justamente quero um desejo de entender mais sobre as pessoas, sobre comportamento. Então, eu acho que é muito disso, sabe? De ter esse tato, esse cuidado, esse olhar mais sensível para algumas questões, assim, a gente ouve alguma coisa assim, aí eu lembro que se fosse outra situação, opa, não sabe aquele olhar julgador, meu Deus do céu, né? E hoje não, hoje eu tenho essa sensibilidade de realmente olhar para aquilo com um olhar muito mais profundo e entender, às vezes nem mesmo a pessoa sabe, mas eu Uhum. sei, né? Porque eu acho que eu acho que é isso. Pronto, pronto.
E você, assim, a gente tá falando aqui sobre ser inspiração. Quais são as mulheres que te inspiram? Olha, É uma lista extensa, né? na verdade tem, eu não vou lembrar assim de tem mulheres assim que não fazem parte, por exemplo, do meu dia a dia, mas eu gostaria muito de lembrar das que fazem parte do meu dia a dia. Eu acho que Uhum. às vezes talvez nem elas saibam, né? Percebo o quanto que elas realmente têm, de alguma forma, né, te inspiram ali. Tem a madrinha do meu filho, né? Se chama Eliene, ela mora em Parnaíba, não é daqui, no Piauí. E eu sempre tive muita admiração pela trajetória, pela história, pelo que ela construiu, pela determinação, por ela ter também essa parte de liberdade, de autonomia, de ir, de buscar, de não esperar, sabe? Por ter mais ou menos uma história meio parecida também com a minha, eu acho assim, eu tenho admiração, sabe? Sim. Eu acho que eu acabo me inspirando pela admiração que eu tenho nesse sentido. Agora tem um outro perfil também, que é a tia do meu esposo, a Laura, que eu acho muito legal a forma com que ela leva a vida. Eu acho admirável, eu acho lindo pessoas que vivem de fato de uma forma leve, vivem com propósito, né? Entendendo o que que é importante para você e que tem uma energia, sabe? Eu adoro pessoas com energia, inclusive os baianos têm uma energia muito boa, é um negócio bem diferenciado. Então, eu me inspiro muito nessa forma de viver, de levar a vida, de não é uma pessoa irresponsável, não é uma pessoa sem limites, não é uma pessoa, pelo contrário, muito responsável, muito centrada, sabe? Mas que tem uma forma leve, eu admiro, eu acho lindo isso, e isso me inspira muito também, porque é sempre que eu falo, eu acho que a nossa jornada empreendedora, ela, muitas das vezes, ela é uma jornada solitária, por tantas demandas que nós mulheres temos ali acumuladas, de mãe, esposa, dona de casa, estudante, enfim, empreendedora, às vezes é um peso no dia a dia ali, a gente conseguiu o tal do dar conta de tudo. Mas eu digo que ela precisa ser leve, essa jornada, para ela se manter no caminho, se manter firme. Então, por isso que eu acho que eu tenho essa inspiração, essa admiração pelo estilo de vida, na verdade, de tornar realmente a vida mais leve. Evidentemente, eu não poderia deixar de citar uma pessoa aí que, na verdade, que faz parte da minha vida hoje, é uma grande amiga, na verdade, foi um presente de Deus, que eu acho que ela está até aqui, que é a Paloma, também educadora financeira. Então, nesse universo de finanças, de empreender, é muito bom quando você tem com quem realmente compartilhar a jornada, né? Uma pessoa que está caminhando ali com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos e que te acolhe, te entende, não porque vai falar o que você quer ouvir, mas é uma pessoa que realmente vai conseguir compreender a tua dor, a tua angústia, o teu medo, e que é aquela pessoa também que vai te resgatar. Quando tu tá querendo deslizar, se esconder embaixo da cama, ela vai lá, te puxa pelos cabelos, como ela disse, dá 2 tapas na cara, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É uma mulher que também busca, que é inteligentíssima, pessoa super inteligente, que tem uma jornada também muito parecida com a minha, de mãe, de empreendedora, de esposa. Então, eu vou falar hoje dessas mulheres que realmente estão muito mais próximas. Existem as outras, né? Que talvez nem saiba que eu existo, na verdade, talvez não, nem saiba que eu existo, mas que também me inspiram muito. Mas hoje eu queria falar realmente dessas mulheres que realmente estão muito mais próximas de mim. E quando eu criei a live que eu nunca fiz, foi muito nesse intuito também, né? De trazer mulheres do dia a dia, da vida real, que estão comigo, assim, no corre, né? Na caminhada. E isso é muito bonito, porque a gente precisa celebrar essas pessoas, né? Essas pessoas precisam ouvir de nós o quanto nós somos, elas são especiais pra gente, o quanto elas nos inspiram. Inclusive, o Paloma tá aqui, vou seguir aqui também para conhecer.
Mas, e aí, eu quero também saber, porque a gente se inspira em outras mulheres, mas a gente também inspira outras pessoas, né? E como que você se sente sabendo que você já virou inspiração para outras mulheres? Cara, para mim é um grande presente, sabe? E na verdade, eu me sinto grata realmente por isso. Não me sinto assim, responsável, nossa, meu Deus, não. Mas eu acho que eu me sinto muito grata, porque quando a gente inspira alguém, é porque realmente a gente tem algo positivo a agregar. Não existe um vazio, né? Eu acho que justamente eu me sinto feliz e honrada, na verdade, por saber que realmente existe essa inspiração, justamente porque quando eu escolhi trabalhar, quando eu escolhi realmente me jogar aqui, né, de uma forma muito mais pública, eu escolhi trabalhar com verdade, com propósito, com valores, com direcionamento. Eu sempre falei assim, eu não quero vender minha alma, né? E ontem, inclusive, me perguntaram assim, que conselho você daria para quem está pensando em empreender, tipo uma mulher, né? E eu fiquei pensando, porque normalmente as pessoas dizem assim, tem um plano de negócio, né? Monte, saiba, não sei o quê. Mas eu acho que muito antes de você ter um plano, eu acho que você precisa justamente se perguntar, se questionar qual que é a tua causa. O que que você quer fazer e por que você quer fazer? Por que que isso é importante? Então, é justamente essa mesma narrativa que eu trago aqui. Por exemplo, quando eu falo sobre educação financeira, eu sempre tento levar muito para isso. Quais são os teus objetivos? Quando chega um novo cliente, uma nova mulher aqui, e ela fala, porque eu estou desorganizada, porque eu... Tá, o que que você quer? Qual que é o teu objetivo com isso? Né? Mas por que que mudar isso para você é importante? Porque a gente precisa ter uma causa, a gente precisa ter algo a perseguir na vida. Porque senão eu vou andar sem direção, sem rumo, sem saber realmente onde eu quero chegar. Então, eu acho que é, é, essa questão da inspiração, eu acho que vem muito, talvez, disso. Essa é a minha causa. Esses são os meus valores, esses são meus propósitos. Eu acho que consegui me posicionar também sobre as coisas, não só o que eu acredito e é o que é o certo. Não, mas talvez me posicionar de uma forma, trazendo informação e letramento financeiro, né, vamos dizer assim, e até mesmo social, para realmente expandir essa consciência dessa mulher que talvez ela nem tivesse esse conhecimento, essa oportunidade de fazer isso, né? Eu sei que quando eu comecei, como você falou, compartilhar o conhecimento. Muito antes de eu trabalhar como educadora financeira, né, despertar realmente para tornar isso uma profissão, eu já fazia a minha organização, já investi, comecei a ficar a falar. Todo mundo, sabe aquela pessoa chata que quando tem algo novo assim, que é Começa algo que todo mundo faz. Aí eu já, olha, mas não pode investir? Sabe aquela pessoa chata mesmo? Que todo mundo, ai, lá vem ela. Pois é. Aí comecei muito disso. E eu sei que muitas amigas minhas, muitas pessoas começaram a investir por conta disso, sabe? E se descobriram nessa capacidade de, tipo assim, não, eu posso ser investidora. Quebrar aquela objeção da ideia de que quem investe é quem tem muito dinheiro, né? Então, eu me sinto muito honrada por isso. Maravilha, maravilha. E é isso, né? Não tem como não dizer que você não é inspiração. Como eu trouxe, né, no início da live e falei um pouquinho aí da sua trajetória, é muito bom ver mulheres que de fato entendem, né, o que a gente está passando nesse lugar que é o dinheiro, né? Que geralmente a gente é afastada. Não é para você. Acessar certos lugares não é para você. E aí, quando eu vejo uma mulher como você, né, que se conecta comigo em vários, vários lugares, eu falo, opa, aqui também eu posso chegar e eu quero chegar, assim. E pensando nisso, queria saber o que que você teve que desaprender para se tornar quem você é hoje. É legal, é legal, muito bom. Eu acho que eu vou lá para aquele início que a gente falou sobre a questão
colocar a gente no criar, né? Eu acho que eu desaprendi a aceitar os destinos que me colocaram, os lugares que criaram para mim, sabe? Eu acho que eu desaprendi de aceitar. Eu preciso desaprender e realmente me questionar muitas das vezes. Eu pensava assim, gente, mas será que eu sou sempre aquela pessoa que é do contra, que tá todo mundo e eu sou, sabe, meio que aquela ovelhazinha no meio de todo mundo que é muito igual? E eu acho que foi isso, eu acho que eu desaprendi justamente de aceitar certos locais, certos ambientes, situações, sabe? Eu acho que foi isso. Eu desaprendi para aprender justamente a fazer minhas próprias escolhas, para ter essa liberdade que hoje eu vivo, que é real, sabe? Que eu gosto muito. E é o que eu carrego. Não tem como não sentir e tentar transferir algo que eu não vivencio. Não tem como eu querer compartilhar algo que não está na veia, que não bate aqui, que não está acontecendo do lado de cá e eu querer passar. Não tem como. Então, eu acho que foi isso que eu desaprendi, de aceitar. Gente, ó, eu tenho que fazer uma camiseta com essa frase, entendeu? Sair estampando isso por aí, porque é isso, né? Eu tava conversando com uma amiga ontem e eu tava assistindo um filme chamado o show, A Vida de Truman, o Show de Truman. É um filme muito antigo, né? E tem uma frase no filme que é: nós aceitamos a realidade que nos é apresentada. E a gente vive essa realidade por muitos e muitos e muitos anos, até a gente entender que talvez essa não seja a realidade que a gente quer pra gente, né? Que foi colocada ali, que aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E a gente olha para isso e fala, não, peraí, eu posso olhar para um outro ângulo. Eu acho que isso faz parte também desse movimento das escolhas que você fez, né? Assim, então, muito, muito bom e muito realmente inspirador ouvir isso, ó, numa quinta-feira de manhã, sabe? Com o resto de dia pela frente, quando eu aceito o que eu quero para mim, quando eu aceito a minha caminhada, a minha trajetória, a coisa realmente acontece, assim, né? E aí, eu quero também saber se você tem alguma verdade que é sua e que você só conseguiu assumir isso recentemente. Que você fala, eita, realmente isso aqui é meu e eu vou ter que tomar isso para mim. Cara, é difícil, assim, pensar agora uma verdade que eu tenha. Eu vou bater muito na tecla da autonomia, porque é isso que me move. Não tem como, sabe? Poder hoje vivenciar e saber realmente o que é autonomia, né? Porque às vezes a gente. A questão da liberdade, muitas das vezes ela é confundida com a falta de limites, ou de fazer tudo sozinha, ou de não precisar de ninguém, né? De liberdade, eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas, na verdade, a liberdade é a gente fazer escolhas com consciência, né? Então, para mim, hoje, assim, uma coisa que eu carrego comigo é a minha autonomia, de poder realmente fazer coisas que fazem sentido para mim, que estão alinhadas com o que eu busco, tem que fazer sentido, sabe? E fazer escolhas de uma forma muito consciente, mesmo sabendo que, pô, isso daqui não é tão legal, não é bem isso. Mas tudo bem, vamos lá. Mas eu sei, tipo, não é uma coisa que vai de uma forma muito inconsciente, irresponsável, e depois, vou me arrepender. Não. Tô assumindo risco, eu sei, né? Então é isso. Tá? E qual foi o momento assim que você se sentiu mais livre na sua caminhada? Uai, agora esse caminho é meu, eu realmente vou conseguir, sabe, fazer. Eu não preciso responder por outras pessoas, sabe, assim, essa sensação boa de é a minha voz que está sendo ouvida. Qual foi esse momento? Eu não lembro bem exatamente assim de um momento que tem o start, né? Mas eu acho que a partir do momento que eu consegui justamente perceber que eu tinha esse poder, que eu tinha essa responsabilidade, né?
por mim, de fazer por mim mesmo. De não, como é que eu posso falar? De não simplesmente seguir o grupo. De simplesmente, não, mas é assim que a banda toca, né? Eu acho que foi esse o momento que quando a gente desperta, assim, poxa, mas eu posso até lembrar, assim, do momento que eu pedi demissão. O pedido de demissão foi, evidentemente, foi algo planejado, assim, né? Foi muito consciente, com medo, assumindo riscos, mas muito consciente do que eu estava fazendo. Então, quando eu venho aquele momento que eu olho assim, poxa, mas a vida é só isso mesmo, sabe? E aí eu vou passar, eu lá com mais de 30 anos já, eu vou passar mesmo o resto da minha vida fazendo isso, sabe? E aí vem esses questionamentos, eu falei, não, mas pô, eu sou capaz, eu tenho capacidade, eu posso. Né? Eu posso seguir um outro caminho, eu posso realmente criar esse caminho, na verdade, porque a gente, quando empreende, quando a gente trabalha de forma autônoma, é a gente que cria nosso caminho. Quando a gente está lá, prestando no corporativo, sendo funcionário, na verdade, indiretamente tem alguém colocando, criando teu caminho, escrevendo tua história por você, porque aí você tem horários, você tem um compromisso, você tem a tua rotina é em volta daquilo, você não tem uma liberdade de, eu posso fazer, hoje eu vou fechar minha agenda, eu vou. Não é que. É meio que um privilégio, ok, mas é o que eu venho, o que eu falo, são as escolhas, né? Então, acho que é isso. Perfeito, Deus. É aquilo, né? Toda escolha tem uma renúncia, né? Eu estava falando sobre isso essa semana com a Vanessa aqui, inclusive porque eu sou de Minas, e aí eu estou em Salvador agora, e enfim, minha família passou por um momento tenso lá em Minas e eu não estava perto, né? E aí nesses momentos a gente até se cobra, assim, né? Quando você fala de pedir demissão, eu também pedi demissão ano passado. E foi a escolha, talvez uma das escolhas mais corajosas que eu fiz. Mas ao mesmo tempo te gera aquela angústia, né? Porque tem aquela sensação de eu não vou ter mais esse dinheiro aqui, como vai ser, o que eu vou conseguir fazer? E aí também é um momento de recomeço, né? De você se reconectar com você mesma, assim. Então, obviamente, que não tenho aqui alguns benefícios que, por exemplo, um CLT me traz, apesar de eu nunca ter sido CLT, assim, eu falo que primeira e única vez que eu tive carteira assinada na minha vida foi como menor aprendiz, há muitos, muitos, muitos anos atrás. E eu não sei nem trilhar este outro caminho, assim, né? Eu falo que talvez em algum momento eu até queira para poder conhecer também. Mas isso, para muita gente, nossa, que lindo, corajoso, mas empreender realmente é corajoso e tem os percalços. A gente tem, consegue fechar aquela agenda e ali tomar um café, né, com uma amiga, às vezes dar uma atenção ali para alguém ou para a gente mesma, mas isso impacta. Se você não tiver uma organização, isso vai impactar no todo, né? Então, são várias camadas dentro disso, né? Mas ao mesmo tempo essa liberdade, né, de estou falando por mim, não tem preço, né? Assim, da gente conseguir se colocar, criar nosso método, falar, não, acho que assim como eu, você também entende o seu trabalho num lugar muito humanizado e entender o nosso trabalho num lugar muito humanizado, num universo corporativo, com um mercado extremamente competitivo, com as redes sociais que exigem performance o tempo todo, que exigem que você. Eu criei um Instagram que hoje e amanhã ele tem que estar com 1.000 seguidores, vendendo horrores, né? A gente perdeu aquela coisa de enraizar, né, os nossos projetos, a gente perdeu aquela coisa de. Gente, construir uma empresa leva tempo, leva anos, né? Construir legado leva anos, assim. E aí é nadar contra uma corrente gigantesca, assim, né? A gente tá ali batendo o braço, falando, não vou desistir, assim. E isso, de fato, é muito corajoso, né?
e inspirador, né? Porque eu realmente entendo a comunicação, percebo que você também entende as finanças nesse lugar de não é para ontem, não é para agora, né? Vai impactar, obviamente, agora, mas eu preciso pagar, eu preciso comer, eu preciso, a conta de luz, ela tá vencendo hoje, eu preciso pagar hoje, beleza. Mas a gente está trilhando um caminho para que daqui 5, 10 anos você consiga olhar e falar: agora eu não tô nessa angústia, né? Nessa correria de precisa ser para ontem porque eu já tô aqui organizada, né? Então eu sei, eu tenho ali pelo menos a expectativa de que vai vencer a conta, beleza, vai cair lá, vai pagar, né? Vai cair lá com os investimentos aí e vai se pagar e tá tudo certo, assim, né? Então eu acho que é muito especial, assim, também, sabe? Realmente, muitas vezes é difícil, mas eu acho que eu não trocaria por nada, assim, sabe? Essa jornada de olhar e falar, é, sou ser humano, né? E preciso que as coisas caminhem como ser humano que sou, porque não sou máquina. E aí, pensando nisso, eu queria saber, e até uma pergunta que você falou que te fizeram, mas eu vou fazer ela para você, de deusa para deusa. Quase. O que você diria para você de 10 anos atrás? E o que você pensa daqui para frente também? Porque é isso, né? Eu falo que a gente se prepara muito para dar errado. Ontem eu falei com a minha aluna, eu repito isso incessantes vezes, muitas vezes, assim. É, eu tenho um plano A, B, C, o abecedário inteiro para dar errado, né? Mas eu não tenho plano para dar certo, e aí quando chega, eu fico perdida, né? Aquele memezinho do John Travolta, do que eu tô fazendo aqui? Porque eu não me preparei para isso, né? Então, o que você diria para a deusa de 10 anos atrás e o que a deusa de 10 anos à frente ouviria de você hoje? A deusa de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Investe, mulher. Guarda dinheiro. Vive a vida, mas guarda dinheiro. Não tem como. E eu vou continuar falando isso para a próxima deusa. Segurança financeira, tenha a segurança, tenha a liberdade financeira. Porque por que eu falo de liberdade e não de independência? Porque eu entendo hoje que existem muitas mulheres independentes que têm suas rendas, que se bancam, que pagam suas contas, assim como eu já estive nesse lugar, né, de ser uma mulher independente. Eu olho muito para trás, para dizer, lá para trás, assim, aquela mulher que era solteira, que tinha um salário bom para caramba, ser um pinto para dar água, mas que não tinha consciência, não tinha letramento financeiro, porque não teve acesso a isso, não sabia que isso existia, então não tinha como fazer. A gente não tem como resolver, cuidar de algo que a gente nem sabe que existe, né? Então, eu vou continuar sempre falando isso. Eu já tive nesse lugar de ser uma mulher independente, de pagar minhas contas, de não depender de ninguém, sempre foi assim, já morei sozinha. Mesmo depois de casada, mas a liberdade, ela é justamente o que te dá autonomia para você decidir o que fazer com o teu dinheiro. Mas de forma consciente. Porque hoje tem muitas mulheres independentes, elas decidem, sim, pegar e usar todo o dinheiro que elas ganham, que elas geram ali no mês. Mas elas fazem isso de uma forma muito inconsciente. Elas não estão fazendo aquilo com consciência, elas estão fazendo justamente porque é isso que o entorno dela faz, porque é isso que as pessoas fazem, porque é isso que todo mundo faz, porque foi isso que ela aprendeu, que ela viu e ela está repetindo assim como eu também fiz. Então, sempre vai ser meu conselho para mim, para todas as mulheres. Busquem a sua liberdade financeira. Você já é uma mulher independente. Só falta realmente agora alcançar a liberdade. Porque liberdade é isso. É você ter autonomia, poder fazer suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, entender o que é importante, o que é relevante, o que faz sentido para você. E estar justamente muito mais
distante dessas caixas dos padrões, das normas sociais. Hoje, principalmente, né, com essa questão de influenciador lifestyle, de jogos, né, de aplicativo, de facilidade. Então, eu acho que a Tenho gente. tanto a falar sobre. Então, é isso. Guarda dinheiro, busca sua liberdade financeira, hoje e sempre. E Deus, eu lembro de uma conversa que a gente teve e que você usou a palavra segurança. Porque geralmente, né, quando a gente fala de finanças, as pessoas falam de reserva de emergência, né? E você usou uma palavra, essa palavra ficou ecoando em mim, né? Porque você não é sobre reservar, não é sobre emergência, é sobre segurança, porque quando você tem ali, por exemplo, eu comecei a guardar, eu recebo e tiro o dinheiro do gás. Meu gás dura 3, 4 meses, mas pode acontecer qualquer coisa e ele acabar antes, né? Então a gente começou pelo gás, né? A guardar esse dinheiro. E foi muito engraçado porque teve um mês que basicamente no mês que a gente começou a guardar. Assim, sei lá, uma semana depois o gás acabou. Eu não tava nem esperando, assim, falei, caraca. Aí na hora veio o desespero, não, a gente guardou, tá ali, o dinheiro dele tá ali guardadinho, assim, né? E de fato você se sente seguro, porque quando você não tem, você começa a se desesperar. Para quem eu vou correr? Como eu vou fazer? Meu Deus, é gasto, né? Então, para coisa básica, assim. E aí, quando você usou a palavra segurança, realmente eu falei, é esse sentimento que foi acessado em mim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e aproveitando, né? A gente já está aqui caminhando para o fim, que você divulgue, fale um pouquinho do seu trabalho e dos produtos e serviços que você presta para as pessoas que estão aqui, né, te ouvirem e se conectarem com você. É, é o que é vendido no mercado, justamente tem uma reserva de emergência, né? Eu não gosto de usar essa palavra emergência, porque até a sensação de você ter aquele, vamos falar assim, aquele tesão, a vontade de estar guardando dinheiro, é como se você estivesse guardando dinheiro sempre esperando que alguma coisa de ruim aconteça na sua vida, porque a emergência é muito relacionada a algo desse tipo, né? É o inesperado. Não é, olha, aconteceu uma viagem, vamos fazer, foi uma emergência, não. Né? Porque quando as pessoas vêm para cá, elas chegam angustiadas, elas chegam cheias de questões e dificuldades e aflitas. Aí elas, não, mas eu queria organizar, eu queria aqui fazer sobrar dinheiro. Mas, na verdade, sempre finalizo falando, não é isso que você quer. Você não quer que sobre dinheiro. Você não quer olhar para sua conta e, tem dinheiro, não. Porque se tiver dinheiro na conta, você vai gastar. Então, você não vai ter. Porque a gente não é acostumado a ter dinheiro. O que você quer ter é segurança e tranquilidade. Que no final das contas é isso que a gente quer. Então a gente quer poder dar um passo, tomar uma decisão, fazer uma escolha, sabendo que você está seguro. Existe o risco para tudo que a gente vai fazer na vida. Né? Por exemplo, você compra um carro, você faz o quê? Um seguro carro. Né? Você tem um seguro de saúde, que é o plano de saúde, justamente, né? Para se acontecer alguma coisa, você se sentir seguro. Até para você dirigir o seu carro, se ele não está no seguro, você dirige com mais tensão, você fica muito mais preocupado. Né? Então, justamente é esse o sentido da segurança. É você se sentir seguro e tranquilo. É você deitar à noite sem preocupação, né? Ao extremo, mas sabendo que você tem segurança. E falando do que eu faço, né? Eu sou educadora financeira, eu sou especialista em finanças comportamentais, eu sou pós-graduada em neurociência do comportamento, e eu sempre falo, sim, tudo isso para falar sobre dinheiro. Eu poderia fazer, sei lá, um curso de gestão financeira, né? Um curso de Excel avançado. Mas não, eu preferi, inclusive, depois que você fez aquela pergunta do que uma verdade que eu tenho, não sei o que, depois eu fui lá, processei, e eu acho que quando eu comecei
a trabalhar com educação financeira, evidentemente, a gente vai logo assim para a internet, a gente começa a assistir vídeo, tererê. E o que vem para a gente de resposta é justamente a galera que está ali no topo, a galera que tem seguidores, e enfim. Só que é uma narrativa, e eu acho muito legal, acho que isso do start de ter essa autonomia, sabe? De dizer assim, não, mas eu não concordo com você. Você pode ser assim o da internet, o cara que tem, sei lá, trocentos milhões de seguidores. Mas eu não concordo com você. Não é porque você está ali há muitos anos, que você tem não sei o quê, já tem livro publicado, que realmente você esteja certo. Ou que a tua teoria vai funcionar para todo mundo. Então, foi essa uma inquietação que eu tive no início da minha jornada, né, da minha carreira como educadora financeira, foi justamente me questionar a respeito de dicas, de fórmulas, de que todo mundo entra na mesma cesta. E aí isso não batia, isso ia muito de encontro, ou seja, eu era a pessoa do contra, assim. Eu não concordava, eu me sentia inquieta e faltava alguma coisa. Foi aí que eu descobri, né, uma parte da economia que se chama economia comportamental, que é justamente uma área de estudo onde é analisado aspectos para além do dinheiro. Aspectos emocionais, psicológicos, ou seja, mas tudo com base científica, evidentemente, né? Porque a gente não é. Então, Não existe é estudo, fonte da minha cabeça, né? não é coisa da minha cabeça, não é coach. Então, é tudo com base científica. E aí sim as coisas fizeram sentido. Então, hoje eu consigo realmente ver algo e dizer, não é assim. Eu não te atendo dessa forma. Tem gente que chega mesmo e diz assim, quero isso aqui. Eu falei, ó, não é dessa forma. Então, se quiser, inclusive isso, eu poder escolher quem eu vou realmente atender, porque a pessoa ela precisa também estar disposta, né? Ela precisa estar disposta a entender e reconhecer, porque as pessoas chegam aqui numa gama porque é justamente isso que é vendido. Eu vou preencher a planilha, olha, eu gasto isso, eu tenho isso, e calma, calma, né? E esse é o meu trabalho. Né, de justamente mudar essa percepção, né, melhorar, expandir a conscientização das pessoas e fazer com que elas possam ter o poder de escolha sobre o que fazer com o dinheiro delas dentro do que faz sentido para elas. E não com base numa planilha do que quanto eu ganho, quanto eu gasto, eu tenho que poupar isso, eu posso gastar isso e não. É você ter essa liberdade, essa autonomia de poder escolher o que fazer com o teu dinheiro e até mesmo de não sofrer a pressão social de, poxa, eu tô sem dinheiro. Ai, vamos, ai, mas então todo mundo vai viajar, todo mundo vai pra festa. Não, mas todo mundo vai ficar no camarote, todo mundo vai ficar no hotel que fica na beira da praia, pé na areia, tererê. E você não conseguir dizer não, mesmo sabendo da tua situação, simplesmente porque todo mundo que vai e você não conseguir. Então é justamente isso. É ter autonomia, ter liberdade de fazer o que faz sentido para você, porque no final o outro pode até estar melhor situação financeira, ou pode estar em pior situação financeira, mas é ele com ele. Só nós sabemos de nós. Né? Então, meu trabalho é muito mais do que te ensinar a cuidar do teu dinheiro, é te ensinar a tomar decisões conscientes sobre o teu dinheiro. É o que todo mundo precisa, né, minha amiga? Então, assim, gente, contratem deusa. E quando você falou de planilha, pra mim, eu já tentei. Planilha não funciona pra mim. Não dá, gente, não dá. É um negócio que eu fico, gente, eu me perco nas planilhas. E tem umas que são até fáceis, mas que eu olho e falo, tá, eu esqueço de preencher, enfim. E é muito legal te ouvir porque você vê que realmente é um trabalho personalizado, né? De fato, você escuta ali e realmente entende a realidade, assim. E é muito bom nos conectar, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de um lugar muito pessoal e intransferível, né? Assim, seja da vida pessoal ou na nossa empresa. Enfim, então, gente, depois a gente vai fazer uma live exatamente sobre isso, para Deus falar mais aí sobre o trabalho que ela desenvolve,
quero te agradecer imensamente pela sua hora, pelo seu tempo, né? Porque eu sei que o tempo da gente é muito precioso. Agradecer por ser inspiração na minha vida, né? A gente tem se conectado bastante, assim, não só nas coisas legais, mas também nas nossas dores aí, né? Na caminhada do empreender. Mas é muito especial, você é uma pessoa que me faz querer movimentar, assim, sabe? Às vezes com uma frasezinha, assim, com um pedido, assim, tipo, você faz isso? Eu, opa, olha, reacendeu um negócio aqui, assim. Então, é muito bom saber que tenho você na vida e que outras mulheres vão se conectar com o trabalho que você desenvolve e vão conseguir, né, conquistar essa liberdade financeira e essa segurança, que eu acho que é o que a gente mais tem almejado ultimamente. Então, muito, muito, muito obrigada. Até breve, porque logo, logo eu quero falar mais sobre liberdade financeira por aqui. E muito obrigada também a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que comentou, que compartilhou. Essa live vai ficar salva. Então, se quiserem revisitar depois também. Opa, Deus falou uma frase aqui, eu não anotei, peraí, deixa eu lá assistir. E muito, muito obrigada. Um bom dia para todo mundo. Até breve. Logo, logo, na segunda-feira, tem live aqui também com a minha prima, a Júnia, que é nail design. Gente, vocês vão ver mulheres de diversas áreas por aqui. E mulheres que realmente eu olho e falo, ainda bem que eu caminho com você, né? Ainda bem que eu não caminho só. Obrigada, minha amiga. Até breve. Um beijo. Tchau, obrigada. Tchauzinho. Obrigada.